vocês, porque a gente vê que realmente existe um povo que trabalha em prol do reino. Aleluia. Todas as vezes que eu venho aqui tem uma coisa diferente na igreja. Quando não é uma pintura, outra coisa e assim. Mas hoje eu fiquei mais surpreendido, não foi só com algumas coisas que foi feito em prol da organização. Mas eu estou feliz pelo que eu estou vendo o organismo crescer. Isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Eu trago um abraço da minha esposa. A minha filhinha, se tivesse aqui, ninguém ia conseguir parar, porque já faz 3 semanas que começou a andar. Vocês imaginam como que eu estou, né? E estávamos em Santa Terezinha, e muito longe, e ficou muito cansativo. Realmente, até falei com o pastor José Luiz, e ela ia estar aqui hoje. Meu cunhado, né, que ministrou aqui o encontro de casais, ficou maravilhado com a igreja aqui. E, irmãos, a Igreja Purificação da Fé, ela tem Jesus com ela, né? Eu falo para os irmãos, ó, eu estou pregando faz 10 dias aí ininterruptos, né? Todo dia pregando. Glória a Deus. E eu não senti em outros lugares o que eu já senti aqui. Eu estou aqui, maravilhoso, eu estou falando com o Espírito Santo de Deus aqui. Eu falei, Jesus, obrigado, porque eu vou recarregar minha bateria aqui. Aleluia. Que Deus possa continuar abençoando vocês. As pessoas que foram convidadas, que estão aqui também, pode ter certeza, existe um novo de Deus para vocês. Ninguém aqui vai sair da maneira que entrou. Essa não é. São 7 anos, né? 7 anos. Daqui a pouco vai chegar o 10º. E aí, se Jesus não voltar, vocês vão fazer aí o 13º, 15º. E eu estou profetizando que o próximo aniversário, ou os próximos, não vai ser aqui não. Glória a Deus, aleluia. Vai ser no tempo próprio de vocês. Aleluia. Abra as vossas Bíblias. Fiquei muito feliz, eu estava até comentando com o pastor José Luiz, o presbítero Edson, né? Meu amigo, esse irmão abençoado, sua esposa. Fiquei muito feliz, viu? Edson, você está no lugar certo, rapaz. Glória a Deus, Você aleluia. escolheu a casa certa para você agora. Aleluia, Deus. O pastor José Luiz é homem de Deus, sua esposa, a pastora Daniela. Essa igreja aqui, o presbítero Elias, essa igreja aqui tem compromisso com o rei. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você vai ser mais abençoado que você já é. Aleluia. 1 Coríntios 2:9. Rapaz, que tema que vocês escolheram, hein? Igreja abençoada, hein? Aleluia. Tema maravilhoso. Está escrito assim. Aí depois os irmãos podem tomar aí as suas cadeiras, os seus assentos. Está escrito assim. 1 Corinto, primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 2, verso 9. Está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem subiram no coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Toma aí o vosso assento em nome do Senhor Jesus. Aí, se eu tô ainda bom de memória, eu acho que eu estou bom de memória ainda. Foi colocado aí como se fosse um título, né? Um pós-título no versículo, né? O novo de Deus, né? O novo de Deus. Quem acredita que ainda existe isso? Eu acredito. Porque servimos um Deus que faz coisas novas. Amados, nós estamos aqui num domingo de encerramento, aonde eu não preciso falar muito, porque só o testemunho dessa igreja já condiz com aquilo que Deus tem feito aqui por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo. Você vê aí os batismos, né? E não só isso em vídeo, mas em própria presença de vista, você vê aqui os testemunhos até de cura do que Deus aqui tem realizado. Eu estava vendo a bebezinha ali da nossa querida irmã, que foi apresentada hoje. E eu me lembro aí a Lorena, quando nós apresentamos ela lá em Suzano, a felicidade que eu tive de apresentar, o meu pastor presidente apresentar minha filha. Eu olhei para Jesus e eu falei: Jesus, o Senhor é bom. Porque há tempos atrás nem em casar eu pensava. Há tempos atrás nem em família eu pensava em ter. Mas o Senhor olhou para mim, foi com a minha cara
Me viu do jeito que eu sou, não do jeito que eu tenho, ou posso ter, ou perdi, e me amou. E me escolheu, talvez, para fazer a melhor coisa que um ser humano pode fazer nessa terra, que é falar a respeito daquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia, Deus. Jesus é maravilhoso, igreja. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias que nós estamos aí, por que não dizer, perto de sua vida, Ele está esperando de mim, Ele está esperando de você uma coisa que nós podemos fazer. O inimigo vai tentar colocar na minha cabeça e na tua cabeça que você não é capaz, que você não pode, que a tua família não vai ser alcançada, que você só vai viver de passado, que o teu presente não é esse presente todo, você nunca vai poder olhar para o futuro. Mas olha, abre o teu coração. Aleluia. Abre o teu coração, porque Deus me revelava uma palavra. É um texto um pouco difícil de ser interpretado à luz teológica. Mas eu não vou aqui teologar, porque hoje é aniversário da igreja, é culto. Então aqui eu vou transmitir uma palavra de evangelização para a sua vida. Uma palavra para que você venha estar atento, porque existe um Deus que trabalha nos mínimos detalhes. Porque Ele é o dono da história. O escritor dessa carta aqui, ele foi um homem muito sábio. Um homem que outrora era como eu e você, que não conhecia, na verdade, Jesus como Ele é. Pelo contrário, foi perseguidor, viu cristão ser martirizado. E não é que Jesus, no caminho de Damasco, vai lá ao encontro de Saulo e depois transformou ele em Paulo e escolheu ele para que ele viesse, na verdade, discorrer o evangelho, pregar nos quadrantes da terra de seu tempo. E aquilo que nós conhecemos hoje de doutrinas, né, bíblicas, né, de fundamento, foi esse homem aí que outrora era um homem qualquer. E Jesus foi ter com ele, salvou ele, o encheu de seu espírito, levantou ele para um diafragma espiritual, que muitos que olhavam falavam, mas da onde é que esse homem saiu? Porque nem parece aquele homem que nós o conhecera, porque o antigo amedrontava as pessoas. Esse novo amedrontava o inferno. Oh, aleluia. O antigo fazia as pessoas temer ele, porque ele também era um homem de autoridade. Mas esse novo aqui não batia, pelo contrário, apanhava. Esse novo homem, ele não escandalizava, pelo contrário, o que ele pregava causava escândalo. Só que o interessante da vida desse homem, preste atenção, porque eu estou na introdução, daqui a pouco eu começo a pregar, é que ele passa 15 anos aprendendo o evangelho e deixando de lado a velha lei. Um homem que ia na onde o Espírito Santo o conduzia. Um homem que viu do pequeno ao adulto, do pobre ao mais rico. E foi um homem que ele não tinha o que os anteriores a ele tinham. E o que é que ele não tinha, pastor Vanderlei? Preste atenção, porque eu estava aqui sentado e o Espírito Santo mandou eu dizer isso daí. Aleluia. Ele não tinha uma carta de apresentação que o apresentava como andou com Jesus, foi ensinado com Jesus, comeu com Jesus, tomou ceia com Jesus. Ele não tinha isso. E esse homem, ele provou o que talvez você já provou, eu provei, e por que não dizer que estamos provando? O que ele provou? Ele provou a exclusão, o negamento, a humilhação, o poder do jugo. As pessoas olhar para você e dizer, não, você não pode, você não é, você não pertence. Ele provou tudo isso, mas na hora dele demonstrar
a autoria de seu apostolado, ele chegou diante dos homens que estavam falando: nós não queremos saber da tua unção, nós queremos saber do diploma que você tem. Mostra aí a letra, mostra aí as escritas. Ele, por intermédio do Espírito, que revela as coisas novas de Deus, olhou e falou assim: a única coisa que eu tenho para dizer para vocês é isso. Eu não vi Jesus em pessoa. Eu não andei com ele aqui na terra. Eu não fui diplomado por ele como vocês foram. Mas tem uma coisa que eu tenho que vocês ainda não têm. Tem uma coisa que eu vi que vocês ainda não viram. Tem uma coisa que me fora revelada que vocês ainda não têm esse prazer de receber. E aí eles olharam e falaram: o quê? Eu conheço ele como ele é hoje. Aleluia! Ele me revelou coisas que é inefáveis e aos olhos dos homens naturais eu não posso dizer. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: mas se você disser crendo, se você disser acreditando, escute o que esse profeta de Deus está aqui vos passando. O mesmo Jesus que se encontrou com Paulo está me dizendo: ele quer ter encontro com pessoas hoje aqui. Aleluia! Ele fez com Paulo, ele também pode fazer comigo e pode fazer com você. Aleluia, Deus. Porque ele não mudou. O que ele tem para a minha vida e para a tua vida, os seus olhos ainda não viram. O seu ouvido ainda não ouviu. O teu coração não tem ideia, porque o que você sente perto do que ele tem é incontável. E uma coisa eu falo para você: ele preparou. Então olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: é hoje que o nome de Jesus, que foi glorificado na vida de Paulo, vai ser glorificado na minha vida e na tua vida hoje. Se a igreja Purificação da Fé acredita nisso, levanta a mão assim, e jubila na presença de Jesus Cristo. Jubila na presença de Jesus. Porque naquele grande dia, e esse dia vai chegar, e eu tenho certeza que quando esse dia chegar, eu vou te encontrar, você vai me encontrar, nós estaremos lá. Você não vai precisar de diploma de homem, você não vai precisar disso ou daquilo. A única coisa que você vai precisar é de crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, que a cruz que um dia ele morreu, ela foi necessária e só ela basta para a minha vida e para a tua vida. E o diabo que hoje tanto luta e que vai lutar, ele perdeu, porque ele já é derrotado por natureza. Creia, não fique desapercebido, não fique mais olhando para o lado e nem olhando para trás. Pelo contrário, o que Deus tem para você é grande, o que ele preparou para você é verdadeiro. O evangelho é uma riqueza, e dentro dessa riqueza tem um oceano de revelação. E eu vim aqui cheio do Espírito Santo para dizer para você: tem lugar para você, tem oportunidade para você. Você não é qualquer um. Jesus, ele está aqui, ele quer transformar a tua vida. Basta você abrir o teu coração e dizer: Jesus, o que tu tens é grande, os meus olhos ainda não viu, o meu ouvido não ouviu, o meu coração não sabe, mas eu tenho certeza que o teu Espírito vai me esclarecer. Glória a Deus, aleluia. Isso é importante. Por quê? Porque olhando para dentro desse contexto, quantos pregadores, quantos expositores da palavra, às vezes pensa que essa escrita aqui somente fala do céu, somente mostra bênçãos futuras. E na verdade não é só isso. É muito mais do que isso, porque pegar um versículo desse e dentro de um versículo desse esquecer os versículos anteriores é pretexto. E tudo que é pretexto vira fora de um contexto verdadeiro. Sabe que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a igreja de Corinto e estava querendo dizer para mim e para você hoje? Que a sabedoria humana
ela não é nada perto da sabedoria divina. Aleluia. Paulo, ele encontrou uma igreja cheia de dons. Só que essa igreja cheia de dons estava passando por um grande problema. E sabe qual era o grande problema que essa igreja estava passando? Eu fiz um minucioso esboço aqui somente da história, que eu creio que isso vai ser muito bom para você. Paulo funda a igreja de Corinto na Grécia. E todo mundo aqui que conhece tanto história secular como história religiosa sabe que a Grécia é berço e foi berço de sabedoria humana, berço de filósofos, berço de homens que tinham uma sabedoria, uma letra inenarrável. O próprio escritor era um homem assim. Porém, quando Cristo foi ao encontro de Paulo, a primeira coisa que Cristo fez foi Paulo ficar cego. Cego dele, cego de si, cego do mundo, cego do eu. E Paulo ficou alguns dias ali com os olhos fechados para o mundo, mas com a mente aberta para Deus. Aleluia, Deus. E olha que interessante, quem conhece aqui a letra aí, o pastor José Luiz, quem me conhece aqui, ainda mais agora, irmão, Deus tem feito tanta coisa na minha vida. E eu falei para Deus no início desse ano: Jesus, se eu já gostava, Senhor, de expor a tua palavra como ela é, agora que eu vou continuar fazendo isso, porque é isso que a igreja de hoje precisa. Ananias vai lá, ora por ele, as escamas são abertas, e Paulo, ele começa a viver uma novidade de vida. Ele começa a fazer a diferença, e ele começa a mostrar que é possível sim, em meio a um mundo simples, mas ao mesmo tempo confuso e ao mesmo tempo arrogante, se encontrar com Jesus e a pessoa se transformar. E a Bíblia, ela é clara nisso, que aonde o apóstolo São Paulo ia, o Espírito Santo ia com ele. Deus estava com ele. Só que aqui nesse contexto aqui, a coisa é mais profunda. E eu peço a vocês que prestem atenção, porque não é todo dia que vocês vão ouvir isso. Então escute, a dimensão a qual esse homem estava nesse contexto com Deus estava tão grande, que ele chega num lugar aonde ali existia 1000 prostitutas, que estava no templo da deusa Diana. Ele vai para um lugar aonde o mais simples falava 4 línguas, sendo que Paulo era cidadão era tricidadão, era um homem de 3 cidadanias. Então eu aprendo uma coisa com essa exposição aqui: Deus usa pequeno para pequeno, Deus usa grande para com grande. Só que quando Deus quer usar mesmo, ele confunde os loucos para com os sábios e os fracos para com os fortes. Aleluia. E eu deixo uma palavra aqui, que essa palavra ela vai ficar e eu vou ir para Guaianazes. Quando eu voltar, essa palavra vai continuar. Deus fala ao meu coração: eu vou usar a igreja Purificação da Fé para confundir muitos. Aleluia. Aqui no Jabaquara. Porque é chegado a hora. Deus usou Paulo para confundir mesmo. E se Paulo tivesse aplicado o seu conhecimento, nada teria mudado. Se ele viesse dizendo: estudei com Gamaliel, sou Paulo, sou filósofo, sou erudito, conheço a Bíblia mais do que vocês, ninguém teria aceitado a Cristo. É por isso que ele usa essa expressão cômica de ser, quando ele diz assim: mas como está escrito. Ele estava querendo dizer: o que eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, Isaías falou lá atrás, antes de Jesus. Aleluia. Quando ele se depara com aquelas pessoas que estavam olhando, e na verdade em pensamento está falando: vamos ver o que esse apóstolo aí vai dizer agora para nós aqui.
Vamos ver. Eles foram pegos de surpresa. Porque o apóstolo Paulo sabe quais são as dimensões do homem. E eu faço uma pergunta para a igreja. Você sabe qual é a sua dimensão? O ser humano vive em 3 dimensões. E qual é a primeira? A nossa. Qual é a segunda? A do diabo. E qual é a terceira? A do espírito. Só que Paulo estava querendo demonstrar uma 4ª dimensão. E qual é essa 4ª dimensão? A dimensão de Deus. Aleluia, Deus. Paulo estava querendo dizer, olha, as coisas que os olhos não viram, e nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para as que o amam. Só que ele não para por aí, ele já diz assim: Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aqui? O que eu vim demonstrar para vocês não é uma filosofia, não é apenas mais um conceito, mas é um evangelho de mudança. Aleluia, Deus. É um evangelho de transformação, que pega o homem vil e faz o homem se assentar nos lugares dos príncipes. Aleluia. E é isso que nós estamos precisando nesses últimos dias. Você sabe, e talvez tenha alguns aqui que não sabem, o Deus dessa igreja, que enviou o seu único filho por amor ao mundo, Ele está preparando. E esse verbo preparar, para Ele, já foi completado. Mas para mim e para você, nós estamos esperando esse grande dia. Coisas que vocês não têm ideia de como é e de como está. Por isso que nessa noite, numa festividade tão bonita como essa, nessa comemoração tão importante dos 7 anos da Igreja Purificação da Fé, abra o seu coração. Essa terra, você está aqui de passagem. Aleluia. Existe um céu te esperando. Existe um Jesus que, como eu disse, morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Glória a Deus, e sabe o que ele aleluia. está fazendo nesse exato momento com o Pai? Ele está olhando para o Pai e dizendo: Pai, olha o que o Vanderlei está pregando para a Igreja Purificação da Fé e para os convidados que lá estão, que valeu a pena eu ter morrido na cruz, que nós estamos esperando ele aqui para aquele grande dia. E ele, juntamente com o Pai, está pedindo para o Espírito que está aí na Igreja Purificação da Fé, faz a diferença no meio deles, para que no final da mensagem, quem sabe 1, 2, 3, aceite eu também como único, como verdadeiro Salvador, para que a vida deles venha ser mudada, para que a vida deles venha ser transformadas, e para que eles venham entender que aquilo que ainda o olho não viu, o que ainda o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração deles, é o que eu tenho preparado, porque eu amei eles, eu amo eles hoje, amei ontem e amarei amanhã. Você acredita nisso? Glorifica o nome do Senhor Jesus, exalte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Palavras humanas não é capaz de esquadrinhar o que é o Evangelho. É por isso que eu costumo dizer: a igreja precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Escute, você que está aqui, você só está aqui porque alguém vos preserva. Aleluia, Deus. Nós só estamos aqui porque existe um projeto divino sobre a nossa vida e em torno da nossa família. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diga para ela assim: você não é em vão. Existe um projeto sobre a tua vida. E daqui a pouco você vai ver esse projeto começar. Profetiza em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho uma história para terminar. Você tem uma
história para terminar. Aleluia, Deus. Jesus não só me escolheu, Jesus quer salvar a minha família. O pastor José Luiz conhece aqui meu irmão, veio com a minha cunhada aqui. A minha família é grande, mas tem muitos para salvar. E todo dia eu vou falando com Jesus, no teu tempo, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor, me esforça, me dá ânimo, me dá sabedoria, para que eu venha, Senhor, como foi falado aqui, saquear o inferno. E quanto mais dia vai se passando, eu puder levar almas à tua presença. Nós estamos cercados e presos diante de um mundo aonde tudo está virando rotina. Todo dia trabalhando, todo dia preso por condução, é trem lotado e agora é metrô lotado, é época de Copa, é tudo, mas é todo dia a mesma fadiga, é todo dia você levantando e dizendo, poxa vida, mais uma vez, olha para o relógio, às vezes é 4 horas da manhã, às vezes é 5, e você dizendo, é mais um dia de serviço, é mais um dia de ônibus cheio, é mais um dia disso, é mais um dia daquilo. Isso é a vida humana. Só que aqueles que estão em Cristo, independente de ter a mesma rotina de vida, esse Espírito que revela o que os olhos não vê, o que o ouvido não ouve e aquilo que não subiu ao nosso coração, esse Espírito nos conforta e nos confirma que tudo isso é passageiro. Tudo isso um dia vai passar. E o que nos espera é algo maior. Você, para ir no banco retirar o teu dinheiro mensal, às vezes pega fila. Para ir para o supermercado fazer aquela compra, às vezes pega fila. Às vezes para passar o teu filho no médico, espera 2 meses, vive de INSS ou de hospital público. Até mesmo você que tem convênio, é uma luta danada. Aí você ganha às vezes muito, mas daqui a pouco está sem dinheiro. Jesus está dizendo para mim e para você, o que eu mostrei para Paulo é muito maior do que isso. Isso daqui é coisa pequena. O que eu tenho para vocês é coisas eternas. É coisas que ninguém, dinheiro nenhum pode comprar. Pastor Vanderlei, o que é que Jesus tem para nós? Aí eu comecei a marcar algumas coisas aqui. Para viver o novo de Deus, você tem que ter uma ideia, tem que ter uma noção que o que ele precisou fazer, ele fez. Só que novidade de vida nem todos querem, porque a exemplo do povo judeu que o rejeitaram, existe um mundo que está fazendo a mesma coisa. Agora, acompanhe o raciocínio desse jovem pregador e vê se eu não tenho razão. Por que que trocamos Deus pelo mundo? Por que que às vezes não aceitamos a Jesus e nos conformamos, desculpa aqui a expressão, com essa vida pequena, com essa vida egocêntrica, com essa vida que às vezes por causa de uma formatura de faculdade, por causa de um emprego melhor, muitos se acham o dono do mundo. E às vezes você olha da baixada alta até a baixada mais baixa e você olha e diz assim, como eu queria que tivesse jeito. Mas sabemos que só vai ter jeito se a nação, se a cidade, se o povo, se o indivíduo aceitar Jesus, ir ao encontro dele. Aleluia. Era isso que Paulo estava querendo expressar para a igreja de Corinto. Não aplauda os dons que vocês têm, mas peça a Deus para que ele venha florar os frutos que ele vos deu. Porque não adianta falar bonito, pregar bonito, se expressar bonito. Não adianta, porque dom é uma capacitação para aquilo que é útil. A igreja precisa de dom, precisa, por causa de dom de cura, dom de maravilhas. Isso é maravilhoso, eu sou pentecostal. Mas Jesus tem me ensinado uma coisa. E o amor? E a verdadeira diferença? Aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu no coração do homem, é mais do que um caráter.
é uma expectativa que não pode ser frustrada. E quantos homens e mulheres, e por que não dizer famílias, estão andando nesse mundo ordieno frustrados, sem sonhos, olhando para o alento e não acreditando mais que há esperança. Como eu disse, eu venho de 10 dias e estou percorrendo aí 3 meses ininterrupto, indo de cidade, fomos para outro estado, e eu falando, Jesus, tu está mais perto do que o teu povo imagina. Aleluia, Deus. Levanta realmente um exército vivo que venha pregar o teu evangelho. Sabe por quê? O verdadeiro evangelho, ele transforma, ele modifica, ele restaura. Você que está me ouvindo, Jesus, ele tem muito mais do que até hoje você presenciou. Aleluia, Deus. É só você abrir o teu coração hoje e querer, ter sede. Sabe por quê? Porque olha o que Paulo diz: o olho não viu e o ouvido não ouviu. Jesus foi o mistério revelado. Agora acompanhe agora, porque agora eu começo a pregar. Ele veio como filho de Deus, mas o povo não o reconheceu nem como filho e nem muito menos como rei. E o que o povo fez? O rejeitou. Mas olha que interessante, o povo que era para ter aceito ele, rejeitou. Mas através dessa rejeição, que os olhos dos judeus não tinham visto e nem os ouvidos dos judeus tinham ouvido, Jesus separou uma igreja. Aleluia. Essa igreja me tipifica e te tipifica. Aí eu costumo dizer, se não houvesse uma rejeição, nós não teríamos sido enxertados. Então pega na mão da pessoa que está do teu lado, porque esse lugar aqui vai tremer já já. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela assim: às vezes é preciso uma rejeição. Sabe por quê? Porque se não houver rejeição, nunca vai ter aceitação. Nunca, Elias. Glória a Deus. Pastor José Luiz, nunca. Glória a Deus. Eu olhava ontem na foto, porque eu dei uma passadinha, eu falei, o pastor José está bonito, rapaz, a igreja está bonita lá. Para tudo isso que está acontecendo, o Elias está mais robusto do que o do Cusão, olha como que está bonito. Para todo mundo estar do jeito que está aqui, Jesus precisou ser rejeitado. Glória a Deus. Então às vezes você olha assim com a tua visão, só que os olhos de Deus são diferentes dos nossos. É verdade. Às vezes você não consegue ouvir o que é para se ouvir, mas em nome de Jesus, Jesus está dizendo aqui, ó: eu surpreendo sempre. Glória a Deus. E os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, realmente os nossos olhos ainda não viram. Aleluia. E nem os nossos ouvidos ouviram. É por isso que quando alguém ouve verdadeiramente falar de Jesus, fica arrepiado, Glória a Deus. recebe na verdade um choque. Glória a Deus. Porque você olha para uma pessoa e diz assim: mas outrora essa pessoa bebia, agora essa pessoa não bebe. Outrora essa pessoa fumava, agora essa pessoa não fuma. Outrora essa pessoa traía, agora essa pessoa não trai. Outrora essa pessoa mentia, essa pessoa agora não mente. Outrora essa pessoa era isso e agora essa pessoa é aquilo. O que é isso? É Glória o a Deus. Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é aquilo que o homem não tem ideia É Deus. do que Jesus é capaz de Oh, fazer. aleluia. Por isso que eu digo, a rejeição é importante. Porque só através da rejeição que você aprende o que é que Jesus passou. O que é que ele teve que atravessar. Por isso que às vezes você fica assim, se perguntando: o que será o céu? O que será o céu? Glória. Por que eu tenho que ficar firme? Por que eu tenho que me santificar?
Por que eu tenho que aguentar essa luta? Por que eu tenho que aguentar minha família me acusando? Por que eu tenho que aguentar, às vezes, até os irmãos me colocando para fora da igreja? Porque isso às vezes acontece. Por que eu tenho que aguentar? Simples. Porque existem coisas que estão esperando vocês, que os teus olhos ainda não viram, que o teu ouvido ainda não ouviu. Glória a Deus. Eu peço a Deus, eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui, eu peço a Deus, para que até o término dessa mensagem, Deus abra os seus olhos carnais e coloque um colírio de espírito para que você venha a ver realmente aquilo que lhe espera. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele não diz só o que os olhos não viram e o que o ouvido não ouviu. Ele diz também que o que Deus está preparando e o que Deus preparou foi coisa que não subiu ao coração do homem. Deus, aleluia. Pastora Daniela, isso aqui é muito forte. Glória a Deus. Glória a Deus. O coração é o centro de todas as nossas emoções. É verdade. Salomão, ele escrevendo, ele falou assim: se tiveres que guardar, guarda todas as saídas do teu coração, porque é daí que procede tudo o que há na vida. É verdade. Não tem um ditado que diz por aí que coração do homem é terra que ninguém pisa? Mas é terra que só Deus sonda. Aleluia. E por Deus conhecer o nosso coração, Ele está dizendo para você: se lembra daquela primeira noite que você estava lá no altar com o teu marido? Foi bom, não foi? Ele disse que te amava, que ia ficar com você na morte, na saúde, na pobreza e na riqueza. Lembra o primeiro filho? Se lembra o primeiro passeio, o primeiro presente?